Porque é que se candidatou para um segundo mandato? Porque achou que tinha a obrigação Pandemia, só pandemia. Se não tem havido então, pandemia... porque achou que tinha a obrigação? Tinha a obrigação de... E se não houvesse pandemia, sabemos, não é? Eu não me candidatava. Não? Não. Porque já está farto? Não. Tinha prometido ao meu neto, tinha prometido a mim mesmo. Eu acho que a renovação é uma característica da democracia. Foram 5 anos brutais, porque apanhei já a pandemia, 2020 até ao começo de 2021, porque apanhei antes disso o período de movimentos inorgânicos e de populismos 2018 em diante, porque antes disso apanhei os fogos, 2017, brutal, junho e outubro, e porque entendi que de facto devia dar lugar a outra pessoa, com a idade que já tinha, com a forma como eu exerço a presidência, que é com proximidade, que é um esforço físico brutal, a pessoa estar próxima de tudo, no momento, provoca um desgaste físico e psíquico. Mas não acha que agora, depois das últimas eleições legislativas, com a maioria absoluta do PS, que a sua agenda está ainda mais sobrecarregada? É mais sobrecarregada. Pois é. Parece, dá a ideia que quer fazer ainda mais. Não, é mais sobrecarregada. Estar mais presente. Não acha que está a falar demais, por exemplo? Não, é mais sobrecarregada e é muito intencional isso. Porquê? Porque a pandemia está, ou melhor, partiu, mas não partiu. Sim. Ainda está. E veio a guerra. E estão a vir os efeitos económicos sociais da guerra. Quer dizer, nós que saímos do déficit excessivo, nós que damos a volta ao trauma dos incêndios numa parte, nós que ultrapassámos os problemas de movimentos inorgânicos alguns e tal, e que enfrentámos a pandemia com uma unidade e com uma consistência muito apreciável. Estamos agora numa situação mais complicada, porque uma guerra é pior que tudo isso. E esta guerra é nossa. Esta ideia de que há uma guerra lá fora e não tem nada a ver com nós, basta ver o preço da energia, dos bens alimentares, a inflação e tal. Já pensou em ir a Kiev? Sim, já pensei, e é uma coisa para acertar com o primeiro-ministro, mas que ir a Kiev é o seguinte: só tem vantagem se for para qualquer coisa útil. Qualquer coisa. Qualquer coisa útil. Isso tem a ver com a visão que eu tenho hoje da situação. Que eu interrompi. Mas enfim, e portanto, eu que esperaria um segundo mandato muito mais calmo, muito mais sereno. A guerra introduziu um fator cumulativo à pandemia que tornou mais complicado ainda, apesar da maioria absoluta. Porque os fatores externos são altamente condicionantes e muitos deles são negativos. Não há como controlar a inflação que vem de fora. Porque os efeitos internos são imprevisíveis. Porque há um PRR para executar e a própria execução implica uma concentração difícil de ter quando se tem uma frente internacional tão espinhosa e tão complicada, porque é verdade que os portugueses neste momento, eu acho, percebem tudo isto e embora tenham razões de preocupação, muitas, não entraram em tensão, em stress. E depois eu tinha uma coisa que eu acho que se está a compor. O sistema político estava desequilibrado. Estava desequilibrado num duplo sentido. Por um lado, era muito importante que houvesse uma área de poder forte. E essa área de poder, a partir de certa altura, passou a ser fraca, minada por divergências, muitas delas insuperáveis, entre o partido do governo e os apoiantes. Está a falar do tempo da geringonça. Estou a falar no tempo da geringonça, pois. Mas enfim, foi até há 3 meses ou 4 meses. Esses portugueses resolveram dessa maneira, mas depois havia um problema à direita. Fruto da divergência nas autárquicas de 2017, mas começaram em 2016, no verão de 2016, PSD e CDS separaram-se e competiram um contra o outro. Culmina na saída do líder do PSD, na multiplicação de partidos a partir do PSD, e de repente são 5 no lugar de 2. Na saída posterior, a seguir às legislativas da líder do CDS... Chega é um partido a partir do PSD? É um partido a partir do PSD também. Tem uma base, a meu ver, muito forte, evangélica,
tem uma fase de contestação pura, mas tem uma fase que vem do PSD. O PSD teve sempre uma área que alguns chamavam social populista, mas é social contestatário, social. Bom, e essa ficou sem. Ficou. E a Iniciativa Liberal também saiu do PSD. Também saiu do PSD e do CDS. Saiu. Também não deixou de se reconhecer no PSD por achar que o PSD não estava tão liberal quando tinha estado na governação anterior. Entretanto, os outros dois membros da geringonça, PC e Bloco, caíram muito. Pois, mais tarde sim. Mas, portanto, o que acontece é que, além disso, ainda saiu a aliança. Quer dizer, nas eleições apareceram pelo menos cinco partidos no lugar de 2. E, portanto, isto significava o quê? Significava que o centro-direita, para subir ao poder, teria de se federar, de encontrar soluções com uma liderança muito forte, que só podia ser do partido mais forte, desde sempre, que é o Partido Social Democrata, e isso era uma tarefa difícil. Eu reconheço que, quando se analisa agora o período anterior, e da liderança que acaba de sair do PST, temos de admitir que ela... Do Rui Rio, portanto. Pois, Rui Rio, ela acabou por enfrentar uma situação que herdou em parte, que foi a implosão do PST. Implodiu naquela altura. E depois teve de gerir isso permanentemente, com clivagens muito fortes. Na oposição, ser líder da oposição, eu sou por experiência, é difícil de ser. Mas o que é facto é que era preciso, e esse era um dos deveres do meu segundo mandato, garantir que, havendo maioria absoluta, a maioria absoluta faz tudo o que está ao seu alcance para tirar proveito de recursos raros que existem daqui até 2025-26. E do outro lado, que quem lidera a oposição no centro-direita faz tudo para ter uma fórmula forte, em condições de ser alternativa, para suceder a uma realidade que um destes dias está com 10 anos, ou 8 anos, ou 10 anos de governação. E acha que a solução encontrada no último congresso do PST, de Luís Montenegro como líder, é uma boa solução? Eu não gosto de comentar soluções partidárias. Acho que não cabe ao partido, não cabe ao presidente comentar partidos. Agora, o que eu achei naquilo, ao receber a nova direção, não apenas o líder, mas a nova direção, sim, e testemunhei, é que foi feito um esforço como não se via há muito tempo no PSD. Não é total, não é 100%, mas um esforço muito grande de federar pessoas que andavam desavindas ou separadas há muito tempo. O PSD tinha uma característica que bem conhecemos, é que podiam andar à bufetada e até era o aspecto de haver sempre alternativas a si próprio, mas na hora da verdade unia-se. Isso deixou de existir a partir de certo momento. Parece ser um começo de caminho este, e é o único caminho para poder liderar uma reconstrução laboriosa, difícil, complicada, mas que é boa para o sistema. Nós precisamos de um sistema de ter, neste momento, uma área de governação de esquerda eficaz, forte, que sirva ao país, nomeadamente na aplicação do PRR e dos outros fundos europeus, e precisamos à direita, ou no centro-direita, quem recupera uma capacidade federadora e se apresenta em condições de poder ser governo em Portugal. Mas voltando ao seu segundo mandato, no primeiro mandato, a geringonça, a necessidade de equilíbrios, mais os fogos e outros acontecimentos infelizes que foram ocorrendo, deram ao papel, deu ao Presidente um papel interventivo. Sim. Mais agora, a estabilização mandato, do sistema já não bancário, é bem assim, tem uma maioria absoluta, e eu vejo a sua agenda cada vez mais cheia e vejo assim cada vez a fazer mais declarações todos os dias. Sim, mas isso é bom? Eu acho que é. Porque as declarações que eu faço são todas intencionais e visam picar balões. Porque agora o grande risco qual é? Imaginemos que a inflação continua a subir por tempo ainda não terminável. Imaginemos que isto toca no bolso e na vida dos portugueses. Isto reforça os movimentos inorgânicos, antissistémicos e populistas. Num momento em que é um problema
que não é só de Portugal, é da generalidade das democracias europeias e até dos Estados Unidos, os sistemas democráticos estão muito fragilizados. Muito. As confederações patronais, confederações sindicais, muita coisa se passa à margem disso. Ora bom, aqui eu tenho uma responsabilidade acrescida que justifica até às vezes aquilo que alguns consideram uma sobreexposição, que é estar lá a picar o balão e a controlar preventivamente, ou como se diz agora, preemptivamente, a evolução dos acontecimentos, numa altura em que pode resvalar rapidamente, porque a maioria absoluta é muito importante, mas está no Parlamento. Pode haver maiorias absolutas no Parlamento e fenómenos na rua que fogem à maioria absoluta. A maioria absoluta dá para votar leis, mas depois na aplicação das leis há toda uma realidade social, económica, psicológica, e nós nas democracias há muito tempo estamos muito emocionais, muito pouco racionais, muito emocionais. Portanto, a sua agenda também se justifica por uma necessidade de estar na rua e de aparecer, mas sem dúvida, e de compensar as pessoas. Mas sem dúvida. E as pessoas percebem isso e tratam-no bem. Muito bem. Nunca ninguém lhe insultou, nem Muito com bem. coisas mais meigas. Por exemplo, nunca ninguém lhe chamou Lelé da Cuca. Não. Não? Não, olha, por acaso não Ou ocorreu parecido. isso, mas eu não ouvi desse tipo de. Não, tive 2, 3 casos no meio de milhares e milhares, mas eu falo sempre com as pessoas. As pessoas, quando discordam, dizem, eu não sei quando, eu vou ter com ela, e digo, mas porquê é que pensa isso? Porque devia ter feito isto, está a aguentar demasiado o governo, está a fazer isto, ou então devia ter feito aquilo e tal, devia ter metido. Pronto, aí eu explico, veja bem isto, e porquê que é, porque não é, isso tem que ser Mas aí pesado. está a funcionar um bocado como representante do governo. Não, porque também tenho feito isso para a oposição também. Eu tenho feito em geral para o sistema. Quer dizer, quando há fatores, há política externa. Agora, política externa é uma das coisas de que gosta, vê-se perfeitamente. Sim, gosto, mas gosto deste sentido. Eu acho que é impossível viver sem ela, no sentido que ela está a condicionar cada vez mais a política interna. O espaço da política interna não é gostar, como gostam muitos políticos, que é uma escapatória para não tratarem os problemas internos. Se puderem tratar dos problemas dos povos dos outros, é mais cómodo do que dos próprios povos. O que acontece é o seguinte, nós temos agora uma realidade que condiciona tudo, chamado guerra. Até mais do que a pandemia, a guerra. E na guerra, a situação que existe é a seguinte: isto não é uma guerra europeia. Eu passo tempos infindos a falar com os nossos irmãos de países de língua oficial portuguesa, de outros continentes, ou ibero-americanos, ou asiáticos, pacífico, dizem, isto é europeu, pronto, é um problema europeu entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, enfim, resolvam-se, façam a paz, nós estamos a pagar a fatura, não percebemos, é-nos indiferente e não tomamos partido. Bom, eu digo, não, isto é uma guerra mundial, tem a ver com o equilíbrio geopolítico mundial, basta ter de um lado uma potência, como a Federação Russa, e do outro lado a maior superpotência como os Estados Unidos e uma potência como a União Europeia, aliados da Ucrânia. Portanto, isto não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É um confronto em que estão envolvidos todos os poderes mais importantes do mundo, exceto a China, diretamente. Não está. Não sabemos até que ponto está ou não está em termos de conselho, de opinião, de facilitação económica ou financeira e tal. A Índia, também não sabemos até que ponto ajuda ou não, comprando, vendendo, ajudando em termos comerciais. Mas basta estar estas potências, estar a NATO, estar a União Europeia, para se perceber que não é irrelevante a evolução da guerra e o fim da guerra. Porque no fim da guerra há quem ganhe e há quem perca. E o ganhar ou perder significa um equilíbrio diferente no mundo. Dirão, e para as pessoas isso é importante? É. Porque como se vê, cada vez que há uma guerra destas tem consequências no bolso das pessoas, na vida das pessoas e tal. E portanto, estamos num momento muito sensível nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu apontaria apenas só 3 ou 4 dados para as pessoas refletirem, eu não posso também dizer mais do que isso. Primeiro lugar, primeiro dado, é muito importante a situação no terreno militarmente. E no terreno militarmente, o que encontramos é que
quem invadiu recuou agora para uma posição diferente de outra que já teve no passado, que é tentar consolidar uma parte X do território ucraniano, cobrindo leste e parte do sul, indústria pesada, parte da agricultura, setores que são relevantes em termos sensíveis. E preparando-se para uma próxima etapa ou não? Vamos admitir que não, que isto é suficiente para já para negociações. Pronto. É negociar 20%. E quem é que vai negociar? Ora bom, como é que pode quem está do outro lado admitir uma concessão territorial de 15% ou 20% do seu território com zonas estrategicamente fundamentais, economicamente fundamentais? Não pode. Uma situação dessas significaria, provavelmente, uma vitória de quem está nessa posição neste momento. A alternativa é recuperar o terreno, que entretanto importa recuperar da perspectiva da outra parte. Se fosse a atual situação, o atual status quo, o status quo final, seria muito difícil dizer que a NATO não tinha perdido, e que a União Europeia não tinha perdido, e certamente que a Ucrânia tinha perdido. Isto politicamente é sensível em termos... Então a NATO tem de recuperar o que a Ucrânia perdeu? Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que neste momento a situação poderia ser lida assim. Agora, nós sabemos as dificuldades que são as de lidar com esta realidade. Eu estou a dizer realidade militar, neste momento. A realidade política. A realidade política é a ampla coligação na qual estamos convictamente, por acharmos que assim deve ser em função do direito internacional, dos princípios das Nações Unidas e do próprio equilíbrio geopolítico. Essa realidade depende muito de uma peça fundamental que se chama Estados Unidos da América. Está a falar da ampla coligação NATO? Estou a falar da realidade da ampla coligação, que é a União Europeia, a NATO, outros países que realmente estão, mesmo alguns asiáticos, estão ao lado da Ucrânia. Sim, mas não se pode chamar uma ampla coligação a alguns países asiáticos estarem são mais ou menos. Está bem, estou a falar do Japão, da Coreia, são alguns, Singapura, mas vamos falar da coligação mais dura que existe. Nessa coligação todos temos a noção que a Europa é muito importante, mas sabemos que os Estados Unidos da América têm uma importância militar, política, estratégica, que é decisiva. A Europa não tem uma política de defesa decisiva, coerente e decisiva. Os Estados Unidos da América vão para eleições dentro de 4 meses. As eleições não vão ser sobre a Ucrânia. Não, vão ser internas. Vão ser sobre a política interna. Mas a administração americana sai mais forte ou menos forte do resultado das eleições. Acha que os candidatos vão ser Biden e Trump? Não, eu acho que do lado republicano tem sido muito dividido. Há um pouco de tudo. Mas não é esse o problema. O problema é que nesta altura o presidente Biden, com uma grande coragem, uma grande determinação, assumiu posições que não é líquido qualquer titular do cargo de presidente dos Estados Unidos tivesse assumido. Uma coisa é ele sair forte, tão forte ou mais forte das eleições intercalares, ou sair menos forte das eleições intercalares. Está a falar das intercalares. Das intercalares. Mas é que as intercalares determinam depois o resto do mandato. Dependem de muita coisa, dependem quem são os candidatos. Eu sei tudo isso. Mas também sei que é muito importante que nos 2 anos seguintes, supondo que isto é uma realidade que não se defina totalmente até novembro, a menos que a ideia seja definir, não é irrelevante o peso norte-americano. E a experiência mostrou que 2 sucessivas administrações americanas tiveram políticas externas diferentes. Muito diferentes. Uma de tensão permanente com a União Europeia, outra de cooperação clara com a União Europeia. Uma vocalmente muito pró-NATO, outra efetivamente pró-NATO, expansão da NATO e reforço da NATO. Portanto, isto para dizer que
há aqui condicionantes que se vão definir nos próximos meses, e eu espero que a definição seja virtuosa, mas que condicionam muito o que se vier a passar no mundo. Se a maioria passar a ser republicana, o que é que pode acontecer em termos de NATO, Ucrânia, etc.? Não é tanto a maioria passar a ser republicana, claro que se passasse a ser republicana, não apenas na Câmara dos Representantes como no Senado, significaria uma derrota democrática. É difícil de separar do peso do Presidente. Sim, mas também consequências práticas. Consequências, imagino que isso abria espaço para uma candidatura à presidência dos Estados Unidos, a prazo de 1 ano e meio depois, de alguém com uma posição mais próxima do anterior presidente, do Presidente Trump. Que não o anterior presidente? Que não Porventura Trump, o anterior presidente. que conheceu, não conheceu? Eu conheci. E do qual tem uma opinião, com certeza. Pois tenho, mas não vou Boa. estar a abundar sobre ela. Só digo o seguinte: qualquer pessoa viu de fora que é uma opção e uma orientação muito diferente da orientação do Presidente Biden. E, portanto, E gosta mais da do presidente Biden, quer dizer, que é mais útil para nós e para a Europa, etc. Não é só isso. É o problema de que é uma orientação que se traduziu numa aproximação à União Europeia e não numa querela económica e política da União Europeia, num reforço da NATO, numa intervenção ativa, efetiva, mais do que muitos esperariam, dentro do equilíbrio de poder no mundo. Quer dizer, é outra realidade, menos vocal, mas mais interventiva, eficaz, nesse sentido. Mas isso eu penso que qualquer observador dirá exatamente o mesmo. Tem um bom entendimento com o primeiro-ministro António Costa em matéria de política externa? Sim, total. Isso total. Nem sei bem como é que é possível haver um Presidente da República que não se entenda bem com o Primeiro-Ministro em matéria, que é uma matéria que a Constituição reparte entre os dois. Política de defesa e política externa tem que se entender a 100%. Não pode ser 50%, 60%, 70%. E acha que António Costa vai ficar até ao fim do mandato dele e seu, portanto? No discurso de posse foi muito claro quando disse que estava para cumprir o mandato. Eu que o conheço desde os 19 anos de idade, acho que o que ele disse é para levar a sério, claro. Seja como for, só para concluir esta parte, tudo o que era um conceito de globalização mudou. A globalização já não é a mesma. Não é. Nem económica, nem cultural, nem política, nem militar. Não é, e sobretudo também é preciso não esquecer outro problema. É que estamos a falar da guerra. Mas não podemos esquecer que há outras questões multilaterais que não podem ser congeladas por causa da guerra. O quê, por exemplo? O clima não pode. Os oceanos não pode. As migrações não pode. Os refugiados não pode. Os terrorismos não pode. Exige multilateralismo. Ora, não podemos correr o risco de repente haver uma tentação de unilateralismo, como houve na anterior administração norte-americana, unilateralismo, e perde-se tempo e perde-se a hipótese de vencer em áreas que são muito sensíveis para a humanidade. Portanto, há aqui um equilíbrio difícil de fazer. As guerras obviamente dividem e afastam o diálogo, e impedem o diálogo, mas depois há problemas que a globalização coloca e que impõe esse diálogo, impõe esse multilateralismo, impõe organizações internacionais. Não é possível ter órgãos fundamentais em organizações internacionais bloqueados, porque as pessoas não se falam por causa do conflito que existe, como o conflito da Ucrânia. Não falar nisso foi um sucesso da Conferência dos Oceanos, porque foi possível ter uma declaração unânime e com pontos estratégicos sensíveis, e portanto tem muito mérito António Guterres e aqueles que negociaram, nomeadamente Granada e Dinamarca, que conseguiram de facto pôr a votar o mesmo em pontos muito complicados países que
discordam uns dos outros frontalmente é muita coisa. E com objetivos a cumprir, com prazos. Objetivos com prazos muito curtos. E a pergunta é, se esses prazos não são cumpridos, o que é que se faz? Não, mas por isso é que Invade-se o país que não cumpriu? Não, tem que ser cumprido. As pessoas têm de perceber. E isto também serviu para perceber que nós fizemos bem quando optámos pelas renováveis. E toda a gente olha para nós e diz, sensacional, 60% renováveis e a querer chegar ao aos 80%. Sensacional ter o fornecimento de gás de um país africano 62% e não de outros países. Pois foi, mas aliás, cá está uma questão de regime, porque atravessou vários governos. Começa no governo PSD-CDS e continua sem interrupção nos governos É verdade, é verdade. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Uma pergunta para concluir. Quando deixar de ser Presidente da República, ainda falta um tempo, eu sei, o que é que vai fazer? Olha, já tenho mais ou menos pensado. É assim, primeiro... O providencialismo já o inspirou em alguma coisa ou ainda não? Sim, já inspirou em que não vou voltar a fazer aquilo que fiz no outro tempo. Já disse, não vou dar aulas, não vou intervir na comunicação social em termos de comentário, não vou intervir politicamente sobre antecessores e sucessores e tal. Não. Agora, o que é que eu então vou fazer? Vou pôr o acento tónico na minha parte da ação social. Aí tenho que escolher, por causa da minha idade, tenho que escolher algumas áreas, ou é sem-abrigo, ou é cuidados paliativos, ou é cuidadores informais. Não pode ser 3, 4 ao mesmo tempo. Tenho que escolher qual é aquela. Mas isso é sendo pessoalmente cuidador informal? Mas sim. Eu tenho que avaliar, porque uma coisa era ser voluntário de cuidados paliativos com 60 anos, outra coisa é com 80 anos. Pode ser mais persuasivo nos casos, menos persuasivo noutros. Posso estar mais à vontade nos casos e menos à vontade noutros. E o mesmo com o sem-abrigo, que envolve um esforço físico maior. Portanto, há aí um espaço de intervenção social em que terei de escolher o como, o modo, o tempo. Mas isto não é suficiente para as suas necessidades intelectuais, digamos. Não, mas eu continuo e culturais. A estar atento e a ler. Não, admito fazer conferências sobre temas culturais, por exemplo, educação. Educação. É uma coisa que eu gostava de retomar, são 10 anos em que não fui professor, retomar para perceber aquilo que mudou. Eu tento acompanhar juventude, perceber que problemas correm na juventude, mais temas desses sociais, genéricos, mas isso para umas conferências esporádicas, umas intervenções esporádicas, e depois é preciso ver o seguinte, que não tenho dúvidas, estes 10 anos foram muito intensos, e vão ser muitíssimo intensos ainda mais. E portanto, quando eu saí com 78 anos, sairei com 78 anos feitos de revolução, mais coisas que fiz ao mesmo tempo, mais estes 10 anos. E portanto a pessoa tem que ter a noção exata de que tem que desacelerar na vida. E acha que vai ter saudades do Palácio de Belém e do Palácio da Cidadela? Não, da Cidadela passo por lá tão pouco que verdadeiramente achei sempre muito frio. Palácio de Belém achei sempre frio. Agora tenho estado mais tempo lá. Agora vivo lá. Sim, vivo uma parte do tempo lá. Mas, sobretudo quando a minha filha tem as sucessivas Covid. E então, o que acontece é o seguinte, mas não é muito atrativo. Eu admiro o Presidente Yanes, que viveu lá 10 anos, mas não é muito atrativo com os meus livros, com os meus papéis, com não sei quantos, gabinetes em cima, gabinetes em baixo. Mas não vou ter saudades. Eu isso aprendi, tive uma grande vantagem. O meu pai ter feito política, ainda por cima em ditadura, em que era tudo mais agarrado, o poder agarrava mais, e eu percebi o erro que é as pessoas ficarem agarradas aos locais, agarradas aos ritos, agarradas aos hábitos, e por isso mantive sempre esta coisa: vou nadar. À hora do almoço, vou conduzir o meu carro.
faço programas que fazia antigamente, dentro do limite do possível. Nunca larguei isso. E a sua vida sentimental no meio disto tudo? A minha vida sentimental vai andando bem, quer dizer, sofrendo muito, porque sabe que isto, a pessoa, quando eu assumi esta missão, não sei se foi bem, se foi mal, mas assumi a 120%. Quer dizer, eu tenho uma vida tão intensa, que realmente, mesmo no plano familiar, é verdade que eles estão dispersos pelo mundo, e isso acaba por também tornar as coisas diferentes. Foi uma opção obsessiva pelo E serviço. a outra parte da sua vida sentimental? Pois é, a parte está sentimental. Está de acordo com isto tudo? Aceita? Sabe que o problema é o seguinte: no momento em que se faz essa opção, e se faz por 2 vezes, quem faz essa opção sabe que está a fazer uma opção que é de efeitos muito penosos, muito pesados, de ausência, de falta de disponibilidade e muito convidando à solidão. Sabe isso? Por isso é que isso foi pesado em 2015, muito bem pesado, e voltou a ser pesado em 2021. É ser verdadeiramente a pessoa, se já tinha um traço solitário. Acho que foi um dia o Expresso, que num título, não sei se tem Angela Silva de quem foi, que dizia só no meio de tanta gente, ou só no meio da multidão. E foi um bocadinho a minha vida sempre, e é a minha vida em Belém cada vez mais. Até para me defender de um dos problemas graves hoje do exercício do poder, que é quem não está assim dificilmente escapa a conotações no plano económico, das simpatias, dos empenhos, das cunhas, disto, aquilo, aquilo. Ora, tem custos? Tem, na vida afetiva, mais que sentimental. Na vida afetiva, tem custos. Eu, por exemplo, o último Natal, como não houve acordo na família quanto à noite de Natal, porque com os afins, eu não sei quantos e tal, acabámos de festejar no Natal, os meus irmãos e eu, num dia antes de Natal, para cada um passar o Natal com os respectivos. Isto para mim é do outro mundo. Mas chegou-se a isso, o que é que vamos fazer? Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que foi uma conversa muito interessante, ultrapassou bastante o pois tempo. Foi, eu acho que isto é uma loucura. O tempo das anteriores, mas pronto. Eu sei, porque eu já estado em 2 sítios diferentes. Um deles já foi à vida. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.